Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade e nesse vídeo eu venho contar para vocês se eu consegui ler os 30 livros que eu pretendia em janeiro. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês os livros que eu recebi no último mês. Da parceria com a Ler Editorial chegou Posso Te Amar, que é um romance espiritualista da Zélie Scheibel, ou alguma coisa do tipo, essa aqui é a autora, ó. E aqui está escrito: às vezes só o lenço do amor é capaz de secar as lágrimas do coração. E eu já vi uns comentários bem positivos sobre ele. Do grupo Companhia das Letras chegou o Romance Tóxico, que é um lançamento da Seguinte. Foi escrito pela Hertha Demetrius, essa autora aqui, ó. E ele fala sobre uma personagem que não tem uma boa estrutura familiar. Ela vai acabar arrumando um namorado e o relacionamento deles não vai ser muito bacana. Ele fala sobre relacionamento abusivo. E chegou em Pedaços, que é da Paralela, é da série Recomeços, mas cada livro da série é com um casal. E o casal desse livro aqui parece que eles são bem diferentes um do outro, tem uma personalidade bem diferente. E eu já li 2 livros da autora e gostei muito da escrita da Lauren. Estou bem animada para ler. Agora falando sobre as minhas leituras do mês, talvez vocês se lembrem de um vídeo que eu publiquei aqui no canal no comecinho de janeiro, mostrando os livros que eu queria ler na maratona literária de verão e também um desafio que eu me propus de ler 30 dos livros mais finos da minha estante e que eles estavam mais ou menos divididos em categoria. Tinha 4 que não se encaixavam em nenhuma categoria, que foram Devoção, da Patti Smith, e eu fiquei encantada pela escrita da autora. O Leitor do Trem das 6h27, do Jean-Paul Didierlaurent, e foi um livro que eu terminei com um sorriso no rosto. Ele mostra pra gente o poder que as histórias têm, que a leitura tem, de integrar as pessoas. O curioso caso de Benjamin Button, do F. Scott Fitzgerald, que é um clássico muito gostosinho de ler, uma leitura muito fluida e é bem diferente do filme, tem muita coisa diferente do filme. E A Invenção de Morel, ou Morel, do Adolfo Bioy Casares, que é uma ficção científica. Eu confesso que esse livro aqui me deu sono enquanto eu estava lendo, mas é uma ficção científica bem interessante, mas eu é que não queria ser amiga desse Morel e ficar perto dessa invenção dele. Na categoria Jovem Adulto ou Young Adult, eu li Crenshaw, da Catherine Applegate, da plataforma 21. Era um livro que eu estava com expectativas enormes. Eu achava que ia ver mais do gato imaginário, mas a gente acaba vendo mais desse menino aqui, que tem esse gato como amigo imaginário. Não se tornou favorito como eu esperava, mas ele é sim muito bom. Foi questão de expectativa. Ele retrata muito bem uma família passando por dificuldades financeiras e como isso pode afetar uma criança. E O Azarão, do Marcos Zussek, que traz um garoto, acho que de 15 anos, e diferente dos outros livros do gênero que eu li, nesse daqui o foco é mais na família, nos relacionamentos com os irmãos e os pais. E eu achei bem bacana. É de uma trilogia, então espero poder ver mais nos 2 próximos livros. Em thriller, suspense e terror, eu li Horror na Colina de Darrington, do Marcos Barcelos, que tem uma edição linda publicada pela Faro, tem ilustrações. E esse livro tem o tipo de terror que eu mais gosto, que é quando coisas sobrenaturais realmente acontecem. Nihil, da Carolina Mancini, foi um livro que me surpreendeu demais positivamente. Eu já tinha lido os primeiros capítulos para fazer um post de primeiras impressões lá no blog, e quando eu retomei a leitura, eu pude ver como várias coisas que eu tinha visto até então na história foram se encaixando, e é uma trama que passa uma mensagem muito bacana. Nessa história aqui, o planeta foi dominado por uma neblina, e as pessoas que saem de casa algumas vezes voltam sem partes do corpo. Esse daqui é o conto Primavera Eterna, que pode ser encontrado no livro Quatro Estações. Tem a edição com os 4 e tem essa edição antiguinha aqui, que vem só com o conto Primavera Eterna. Foi meu segundo contato com a escrita do King e eu gostei muito. Me tornei um pouco mais fã dele.
E foi interessante analisar como ele trabalha os personagens secundários, como ele descreve a profissão, os desejos, os sonhos, o jeito de ser desses personagens secundários para inserir na história. Ele não é terror, é mais para um suspense sobre presidiários. Na categoria contos, eu li O Vilarejo, do Rafael Montes, que também é terror, então as categorias aqui do vídeo se entrelaçam um pouco. E ele também tem uma edição linda da Suma, que são histórias de um vilarejo, e eu achei sensacional a forma como elas se entrelaçam. Pode Parede, da Carol Bensimon, foi um livro também que me surpreendeu positivamente. Eu gostei muito da forma como a autora constrói personagens que poderiam ser pessoas que a gente conhece por aí, que têm os mesmos sentimentos, desejos e anseios que a gente tem. Por Trás das Grades, Contos de Prisão, foi um dos livros que me motivou a criar esse desafio de ler 30 dos livros mais finos da minha estante, porque ele já estava há um tempão na minha estante, e eu ficava olhando para ele, vendo como ele era fininho, pensando que em questão de minutos eu poderia conseguir fazer essa leitura, e foi realmente uma leitura muito rápida, e eu gostei bastante dos contos, das escritas dos autores participantes, que falam sobre pessoas que tiveram a sua liberdade cerceada, alguns justamente, outros nem tanto, e como eles tinham que conviver com essa realidade da prisão e como isso deixava marcas nas pessoas. Já Um Cheiro de Amor, da Maria Cristina Lins do Rego Veras, não teve histórias tão marcantes para mim. Também tem personagens que poderiam ser encontrados no dia a dia, mas as histórias não foram tão impactantes para mim. Pets e Companhia, verso e prosa, tem histórias bacanas sobre animais, mas sabe quando você tem aquela sensação de que um livro nunca termina? Ele é super fininho, mas eu lia e nunca chegava ao final? Foi o que eu senti com esse livro aqui. Rir é o Melhor Remédio, também tem contos bons, mas acabou que não funcionaram muito comigo. Foram poucos os contos com que eu realmente achei engraçado ou ri. Mas esse mesmo humor nem sempre funciona para todo mundo. Pequenos Escritos, Sinistras Histórias, que tem contos e microcontos, acho que foi o livro mais difícil de ler nesse mês, porque tem alguns contos que descrevem estupro, que descrevem assassinato, e era muito difícil ler essas histórias. Eles não romantizam essas histórias, vale destacar, mas eles só descrevem a cena de uma forma bem forte, bem pesada, e não tem uma punição pro agressor, mas não são todos. São 2 ou 3 contos que são assim mais pesados, mas acabaram influenciando um pouco na minha opinião geral sobre a antologia. Na categoria nacionais, eu li Branca de Carvão, da Caterine Salles, que é uma releitura de Branca de Neve ambientada no Brasil de 1898. É bem interessante como essa obra fala sobre racismo, sobre a escravidão. Notas sobre ela, do Zark Magiese, foi um livro que, quando eu comecei a ler, eu fiquei encantada. Ele usa da poesia para contar a história de uma mulher que poderia ser qualquer uma de nós, porque é muito fácil se identificar com tudo que ela já passou na vida. E Iracema, do José de Alencar, que é um clássico. Ele foi publicado por volta de 1865. A linguagem dele não é muito fácil, mas ele tem muitos pontos interessantes, como, por exemplo, uma protagonista que vai atrás do que quer, que luta pelo que ela deseja para tomar as rédeas da própria vida e que sabe se defender e é uma guerreira. Dos livros do Desafio de Ler 30, eu li 19 e, além disso, eu li Sob a Luz da Escuridão, da Ana Beatriz Brandão, que é um romance pós-apocalíptico. E para quem curte histórias mais adolescentes, assim, com toque de distopia, com certeza vai curtir essa leitura aqui. Tem um pouco de romance também. E a escrita da Ana era algo que eu tinha muita curiosidade de conhecer, e é mesmo uma escrita muito fluida. Então, do meu desafio, acabou que eu não li Perfumes de Paris, Meio Fio, O Velho Vestido de Noiva, As Crônicas dos Leais dos Guardiões, Uma Princesinha no País das Maravilhas, Claire, Um Corpo no Estúdio, A Porta Inquietante, Contos e Reencontros,
Os Desconhecidos e Essa Luz Tão Brilhante. E mesmo que eu não tenha conseguido alcançar a minha meta, ter lido todos os livros que eu queria, eu fiquei bem feliz porque eu não me lembro quando foi a última vez que eu consegui ler tanto, e também por ter finalmente desencalhado livros que estavam parados há muito tempo na estante e que se mostraram ótimas leituras, como Devoção, Nihil, Nota sobre Ela, Pó de Parede, Primavera Eterna e O Leitor do Trem das 6h27. E esse projeto, esse desafio de leitura durante janeiro, foi muito bacana para eu perceber também que o celular não era o único culpado por eu estar lendo menos ultimamente, mas sim o fato de eu ter deixado a leitura para a última coisa do meu dia, a minha última atividade do dia. Então já tinha dias que eu ia ler super tarde, já estava muito cansada, e eu pegava o livro e eu já não estava mais aguentando manter os olhos abertos e acabava lendo pouquíssimo. Então eu percebi que se eu quiser voltar a ler um pouco mais, eu tenho que alterar algumas atividades da minha rotina, porque, por exemplo, eu sei que eu não vou conseguir dormir embaixo do chuveiro tomando banho, né? Então eu posso, por exemplo, alterar a ordem das minhas atividades para colocar a leitura um pouquinho mais cedo e assim conseguir ler mais. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não li mais rápido. Eu não coloquei pressão em cima de mim para ler mais. E eu não li de qualquer jeito. A única coisa diferente que eu fiz esse mês foi pegar um papelzinho e um lápis, ter sempre por perto, para poder ir fazendo anotações enquanto eu lia, e algo que até mesmo ia me ajudar na hora de fazer as resenhas. A maioria dos livros que eu li eram bem fininhos, e nenhum outro leitor ia conseguir demorar muito mais do que eu demorei para ler as histórias. 19 livros de mais ou menos 100 páginas seriam mais ou menos 10 livros de 200 páginas ou 5 livros de 400, o que não é muito. Eu estou falando isso aqui nesse vídeo porque, infelizmente, tem muita gente que gosta de ficar fiscalizando a leitura alheia, julgando a leitura alheia. Inclusive, eu tentei não prestar muita atenção nos comentários dos posts onde eu dizia que pretendia ler 30 livros no mês, porque apareceu várias pessoas me desestimulando, dizendo que era impossível, que preferia aproveitar melhor a leitura, como se eu não fosse aproveitar a leitura. 7 desses livros que eu mostrei aqui no vídeo ainda não foram resenhados no blog, mas as resenhas devem sair nos próximos dias. O que já tem resenha no blog e no Instagram, o link vai estar aí na descrição. Esses livros que eu não li, eu vou tentar ir encaixando nas minhas leituras dos próximos meses. Provavelmente alguns desses livros que eu mostrei aqui hoje vão aparecer em vídeos nas próximas semanas. E para não perder essa empolgação de começo de ano, já está rolando a quinzena do e-book lá no Instagram, que é um projeto para ler mais e-books até metade de fevereiro. O link para vocês saberem tudo sobre isso está na descrição. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrem-se de deixar um like e me contem aí nos comentários se vocês já leram ou querem ler algum desses livros que eu mostrei aqui hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!